O Mercedes GLC é o crossover que substituiu o GLK na gama da Mercedes-Benz. E aqui a gente tem a versão Sport com uma suspensão um pouco mais esportiva em relação à versão Highway, que seria a de entrada, por óbvio, como todo Mercedes, muito completo. E o pacote tecnológico desse carro está bastante atual e alinhado ainda com tudo o que a gente exige em relação a um automóvel premium nos dias de hoje. O vídeo aqui na plataforma Eu Dirijo é com o Mercedes GLC 250 Sport Formatic, ano modelo 2018. Antes de te apresentar o carro, eu quero te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Você acessa eudirijo.com.br para poder conferir todas as notícias sobre automóvel, o que está sendo lançado e também alguns carros usados que a gente também transforma e leva lá para o nosso site. E também tem a nossa aba dos classificados, em que você vai encontrar o anúncio desse Mercedes GLC. Você também se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, já são quase 1.500 inscritos e a gente está muito contente com toda essa trajetória, portanto, nos ajude a crescer um pouco mais e seguir trazendo esses vídeos super completos. Agora a gente te apresenta então em detalhes como é esse Mercedes GLC ano 2018. Quando a gente olha esse Mercedes pela frente, a gente já percebe essa identidade do Mercedes da virada ali de 2018 para 2020, quando a gente percebe essa grade mais alta, com duas barras na horizontal, mais o logo bastante saliente, bastante imponente essa frente. A gente percebe aqui também mais um aplique cromado na parte inferior aqui do para-choque e também sensores de estacionamento ali na dianteira, até porque esse carro tem sistema de estacionamento semi-autônomo. E os faróis aqui em LED. Não tem farol de neblina, mas essa é a tendência atual dos carros da Mercedes-Benz. Então aqui a gente já tem a guia de lanterna acesa, essa também vai ser a luz diurna, o DRL, quando o carro estiver em operação na cidade, e ele também tem o farol automático. Então colocando nessa posição, ele já vai acender a luz baixa e também tem aqui a luz alta na outra parábola mais central. Então, um conjunto bastante atual quando a gente fala em termos de iluminação, até porque o farol de LED ilumina muito melhor do que aquele farol halógeno convencional. Na lateral, destaque por conta das rodas, aro 19, esse desenho que ele é diamantado, então tem a face usinada, mas a parte interior nesse cinza mais claro. Outro detalhe interessante, que apesar da roda 19, a gente tem uma boa margem de pneus aqui, então isso te ajuda para você rodar na cidade ou em pisos mais esburacados. Um pneu muito bom ainda, um pneu praticamente novo, com uma ótima margem para a gente poder rodar. Olhando um pouco mais pela lateral, o espelho com repetidor de seta, a barra no teto em que ela é junto, né, colada no carro, não é uma barra flutuante, seguindo a tendência atual dos crossovers da Mercedes. E na parte inferior a gente tem também esse estribo aqui, não que você vá pisar efetivamente nesse estribo, mas ele é mais algo estético e que torna o visual desse crossover mais imponente. As maçanetas na cor do carro, essa outra porção aqui toda em preto e emoldurada por esse friso cromado. É um carro bastante interessante e que reúne aqui uma suspensão independente nas quatro rodas, é uma suspensão multibraço. E nessa versão Sport que a gente está te apresentando, o ajuste de suspensão é um pouco mais aprimorado para a esportividade quando a gente compara com a versão inicial da gama, que é a versão Highway. Então esse é um dos diferenciais desse carro, embora aí o conjunto de equipamentos lá dentro seja bem próximo um do outro, aqui na parte externa a gente tem esse detalhe. E freios aqui, interessante a gente poder ver que atrás a gente também tem um conjunto de freio a disco nas rodas traseiras. Não é que ele vai frear mais, por exemplo, do que um conjunto se fosse a tambor, mas ele vai frear melhor porque o fade, né, o aquecimento do sistema, ele vai acontecer num período mais adiante, então você tem condições de uma frenagem com melhor qualidade. Muito alinhado com a tendência atual é encontrar as lanternas em LED aqui na parte de trás desse Mercedes GLC. E tem mais detalhes interessantes ainda olhando aqui por cima. Os emblemas na posição correta, então emblema da versão aqui, emblema Mercedes e o Formatic lá do outro lado. E o Formatic ele indica ali que esse é um carro com tração nas quatro rodas, né? Então não é 4 marchas, mas sim que todas as rodas têm capacidade motriz. Além disso, sensores de estacionamento a gente tem tanto do lado quanto aqui
na parte de trás. Então isso é um detalhe porque esse carro ele tem sistema de estacionamento semi-autônomo, saídas de escapamento aqui nas extremidades do para-choque, e quando a gente toca é metal esta parte, não é um plástico apenas com uma usinagem, ela é uma porção sim de metal, a gente sente isso, e um aplique preto mais outro aplique aqui nesse material prateado. A abertura do compartimento de bagagens ela é elétrica, então basta dar um toque no botão que ele destrava e levanta a tampa de forma elétrica. Como todo carro premium, a gente encontra um ótimo revestimento, a começar por aqui, em que a gente já tem esse aplique metálico, essas outras porções aqui, a gente já percebe com a cobertura aqui do step e todo o encaixe, né, todo o padrão de acabamento com um carpete de excelente qualidade. É exatamente aquele perfil de crossover que a gente espera hoje em dia, e também com detalhes mais de amenidade, né? Por exemplo, as duas luzes de LED ali nas laterais. E aí quando a gente fala então em termos de espaço, de capacidade, a gente tem aqui então um porta-malas de 550 litros com muito espaço e muita capacidade para fazer viagens com a família. Ainda tem aqui ó, a cobertura desse compartimento e lá dentro posições para você amarrar uma rede, ganchinhos, porta-objetos, tudo de muito bom gosto, como um padrão de um carro da Mercedes deve ser. E para baixar a tampa, um toque aqui no botão, que ela já vai fazer o fechamento automático, sem que a gente precise fazer força. Começando a olhar esse Mercedes aqui por dentro, o que a gente já vai encontrar? Um acabamento super premium nessa porção das portas, emborrachado, suave ao toque, mais essa porção aqui em metal e aqui, como todo Mercedes, a regulagem automática dos bancos. Travamento e destravamento de portas e o controle dos vidros. Aqui onde a gente vai apoiar o braço também é suave ao toque, um couro de muito boa qualidade. Quando a gente passa para cá para o banco, a gente já vai perceber aqui um material revestido aqui em alcântara e também em couro. Então a gente tem esse desenho aqui no Mercedes. Passando para cá, para a parte do painel, a gente já vai encontrar o mesmo material aqui, suave ao toque, que a gente percebe que é um emborrachado muito bonito e um volante de ótima qualidade, com esse couro, especialmente aqui com essa porção perfurada. Sentado aqui dentro, é muito fácil da gente conseguir se acomodar aqui no Mercedes, porque a gente vai utilizar esses comandos aqui na porta para, por exemplo, subir ou abaixar apenas aqui a ponta do assento. Eu posso correr o banco para trás ou colocá-lo para frente, fazendo o mesmo movimento, e a mesma coisa aqui, ó, no encosto do banco. Até mesmo no encosto de cabeça, ele vai ter a regulagem elétrica, tanto para baixar aqui, ó, quanto para subir o encosto de cabeça. Então é aquela regulagem dos bancos tradicional no Mercedes-Benz. E essas regulagens elétricas, elas estão presentes dos dois lados do carro, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Olhando para a parte aqui de volante e painel, importante a gente já dar a partida. Claro que esse carro aqui ele tem chave presencial, vou mostrar lá daqui a pouco. A gente tem aqui comandos para interação lá com o painel de instrumentos nesse lado esquerdo e aqui comandos de interação com o sistema de mídia no lado direito. É um volante leve, um volante com ótima assistência e que também tem uma pega muito boa, porque ele é um volante que ele é até um pouco mais grosso, então a gente se sente bem para poder conduzir. O painel de instrumentos é interessante porque ainda mescla os ponteiros, né? Ou seja, a instrumentação analógica com a tela digital, eu vou mostrar ela agora. Então aqui no lado direito fica o conta-giros desse carro e no lado esquerdo a gente vai ter aqui o velocímetro. Ao centro a gente tem a tela do computador de bordo e a gente vai interagir então com esse lado aqui do volante. E aí nessa tela aqui do consumo de combustível eu vou ter informações da viagem, como por exemplo ali o odômetro do carro, o velocímetro, aqui as médias de consumo, e aí tem duas médias aqui, indicação de economia e ainda o menu da própria autonomia e o consumo do carro. Passando para o lado aqui, então, eu posso ter aqui navegação embarcada do carro, informações de rádio, tenho dados, tenho ainda questões de telefone quando ele estiver pareado, alguns gráficos de assistência, por exemplo, para os controles de cruzeiro adaptativos do carro. Então aqui também a gente vai ter ali, por exemplo, né, aqui mais informações a respeito do carro, nível de atenção, enfim, os sistemas todos de segurança que esse Mercedes aqui nos oferece. Passando mais para o lado, eu vou ter aqui a agenda de manutenção, mensagens do carro
Tenho ainda aqui definições desse painel, então a gente vai ter aqui configurações para poder alternar. E ainda posso voltar aqui para essa tela inicial e aí vou, né, nessa parte aqui da viagem para a gente poder acompanhar o consumo do carro quando a gente for dirigir. Interessante a gente dizer o seguinte, ó, que a alavanca de mudanças desse carro está nesse conjunto de haste aqui. Então é por lá que eu vou passar para o drive, ou pressionando o botão aqui eu vou ir para o parque, ou então jogando essa alavanca para cima eu vou engatar a ré, e aí ela já vai aparecer lá na mídia a câmera de ré, inclusive com a linha de guia dinâmica. E é importante a gente analisar isso aqui, porque a qualidade da câmera é muito boa. Voltando para o parque aqui, eu pressiono no parque, e aí ele já vai então, né, para a posição P e volta a mídia para a tela inicial. Outro destaque aqui fica por conta do teto solar, acionando aqui, ó, simplesmente o botão para cima e aí ele vai bascular o teto solar, ou se eu ficar pressionando aqui, eu posso, jogando para trás, melhor dizendo, eu posso fazer então a abertura do teto solar. E esse é um dos destaques dessa versão Sport, porque o teto solar ele não vem na versão Highway, a versão porta de entrada, só vem a partir então dessa versão Sport aqui. E também, né, posso fechar aqui o conjunto, ele já vai deixar essa climatização apenas com o vidro, né, com o vidro posicionado. E tem a cortina, né, se você quiser fechar aqui a persiana do teto solar, também é possível fazer isso simplesmente pressionando no botão. E outra coisa que é legal, muita gente gosta, é a ambientação desse carro, porque por dentro ele tem toda essa porção aqui dos revestimentos em preto. Quando a gente fala em termos de painel, aqui a gente encontra 3 saídas de ar-condicionado, nessa outra porção comandos físicos para o próprio ar-condicionado, que vão aparecer ali na mídia, nessa outra posição de botões interação com a mídia, e aqui eu vou ter a seleção dos modos de condução do carro, e eles vão aparecer aqui no painel. Então eu posso passar para o esportivo, esportivo mais, o individual, ou voltar aqui, por exemplo, para o modo eco ou o modo conforto, que é o que eu vou deixar o carro agora nesse momento. Passando ainda mais para cá, eu tenho o botão para desligar o sistema de start-stop do carro, e nesta outra posição aqui, nós vamos ter comandos táteis para interagir com o sistema de mídia. Então a gente vai interagir com esses comandos aqui e também com esse botão giratório que a gente tem aqui. Então o que vai acontecer aqui? Eu dando os comandos aqui, eu posso interagir lá, por exemplo, com o sistema do carro, posso ir aqui, por exemplo, para o rádio, enfim, e aí vou selecionar aqui, por exemplo, volume, ou posso passar para um lado ou para outro, simplesmente arrastando aqui para o lado, ó. Então isso é interessante que você tenha essa possibilidade aqui, simplesmente com esse comando tátil. Lá na tela de mídia, a gente também vai ter interação com mapas, porque ela tem sistema de GPS embarcado, ela não é tátil aqui, mas você vai fazer a interação com o sistema aqui, ó, vendo o mapa, por exemplo, e eu clico e aí eu posso já encontrar o mapa. E ainda eu posso mudar lá, ó, para o rádio, a supervisão de dados, telefone do veículo, né, quando a gente tiver, por exemplo, com algum telefone acoplado, e a partir daqui então a gente vai ter, por exemplo, seletor dinâmico, o consumo do carro, a gente vai ter também ali questões, né, do próprio manual do condutor, hora, enfim, poder fazer configurações. A chave presencial desse Mercedes é esse conjunto aqui, que ela é bastante tradicional, a gente até lembra bastante dela. A gente tem aqui então comandos para travar o carro, então logo a gente trava, ele já vai rebater os retrovisores, porém os vidros ele não fecha, então ele exige que você fique pressionando os vidros aqui no botão da chave até que eles possam subir por completo. Ou se você soltar, ele para onde ele estiver. Aí você precisa ficar pressionando ele até o fechamento total das janelas. Hora da gente olhar um pouco para o que está na parte de trás aqui desse Mercedes. E o luxo e a sofisticação continuam. Já fazendo aqui a abertura, o destravamento é muito suave. É interessante o quanto essa porta aqui é larga e isso aqui contribui para o isolamento acústico digno de um carro premium, digno de um Mercedes. Repetimos aqui nessa posição o mesmo padrão de acabamento lá da frente, inclusive aqui com esse aplique metálico e a porção aqui onde se apoia o braço suave ao toque. Falamos aqui de um carro que tem o mesmo revestimento dos bancos, então na parte mais exterior couro, na parte ao centro alcântara, e a gente tem aqui um conjunto muito interessante quando a gente fala em termos de Mercedes.
Por quê? Porque esse carro, ele tem aqui os rebaixos, tanto no encosto quanto no assento, isso vai favorecer o nosso conforto, e um espaço aqui para que 3 ocupantes possam viajar com bastante conforto, bastante tranquilidade. Embaixo do capô desse Mercedes GLC, a gente tem então um propulsor 2.0 turbo. E é interessante quando a gente pode já olhar para o capô desse carro em saber que ele é um capô largo e que ele tem aqui os amortecedores. Então, o que a gente já encontra? As duas barras ali, né, os amortecedores do capô, para poder sustentar todo esse conjunto. Então, olhando para cá, a gente já percebe aquele capô bem mais longo, típico dos carros alemães e típico de Mercedes, né, em que tem uma frente grande e um motorzão aqui. Então, a gente fala de um motor 2.0 turbo, 4 cilindros com 4 válvulas por cilindro, ou seja, ele é 16 válvulas, ele tem comando de válvulas duplo e ainda um acionamento desse comando por corrente. Então não é aquele sistema com correia que hoje muita gente já se preocupa, ele é um acionamento já mais robusto e variação tanto na admissão quanto no escape. Quando a gente fala da transmissão desse carro, a gente tem uma caixa então que ela é automática, com 9 marchas, ou seja, 9 combinações, o que vai proporcionar depois, quando a gente for dirigir, giros bastante baixos quando a gente estiver em uma tocada mais suave no trânsito. E esse câmbio de 9 marchas, ele é acoplado então com uma tração 4x4 que vai fazer um gerenciamento eletrônico inicialmente para que a gente possa então conduzir esse carro, especialmente se você estiver num perímetro urbano. E é o que a gente vai fazer agora, a gente vai dar uma voltinha. A gente começa o nosso percurso aqui com o GLC 250, já primeiro saindo da garagem e vendo que ele sai tranquilamente, né? Porque ele é um crossover. Vira a esquina também super bem por conta, né, de toda a situação de direção elétrica que a gente tem aqui. E, além disso, a gente está a bordo de um carro que está muito preservado, porque só de passar aqui ó, na imperfeição do asfalto, a gente já percebe o quanto de consistência tem nessa suspensão. O carro muito bem preservado, mesmo aqui passando dos seus 100 mil quilômetros. Agora, coisas que são interessantes nesse carro, vai muito por conta da suavidade da gente estar a bordo de um Mercedes, né? E eu digo suavidade em todo o contexto. Por exemplo, a gente no trânsito mais parado, não se escuta barulho de outros veículos, mesmo que um caminhão esteja ainda aqui do nosso lado. Outra situação é que a suspensão é macia e confortável, exatamente como, né, um carro premium e como aquele carro que você vai andar todo dia, você vai querer que seja. Mas ainda assim, ela tem uma firmeza tradicional de um modelo mais aventureiro, como é esse crossover. Vale lembrar que eu estou andando com ele no modo conforto. Eu posso passar aqui para o modo, até para o modo Sport+, por exemplo, e ele vai fazer uma calibragem um pouquinho mais firme da suspensão, ó. E eu vejo até quando eu passo aqui em cima do olho de gato que o carro está com uma condição de mais esportividade. Mas eu vou voltar aqui para o modo conforto. Eu noto inclusive essa diferenciação quando a gente está conduzindo o carro. E eu vou acelerar aqui ó, até os 60 km por hora, ó, bem forte. Ele vai com uma suavidade até os 60 km por hora, não faz aquela entrega imediata no modo conforto, mas eu tenho 2 modos esportivos e eu vou passar aqui para o Sport+, e vou fazer aqui a mesma aceleração ali, ó, até os 60, pisei fundo, ó. Olha como ele já acorda bem antes e já segura as marchas mais elevadas nesse câmbio de 9 marchas e já consegue fazer muito mais essa entrega, né, de uma maneira mais intensa. Então a gente tem vários carros aqui em um só. Pode ter um carro em que você vai ter um comportamento mais suave, mais tranquilo para usar no dia a dia. Se você estiver rodando na estrada, pode pisar mais fundo, usar os modos esportivos, que ele vai te atender super bem. Além disso, esse carro ele também está equipado com sistemas de assistentes à condução. E a gente tem aqui na tela menus, um menu específico aqui para as questões de assistência. Eu vou colocar aqui no gráfico de assistência. Fora isso, a gente também tem aqui atrás do volante as aletas para fazer a troca de marcha e a alavanca principal das marchas nessa posição aqui atrás do volante, né? Exatamente onde seria, por exemplo, um limpador de para-brisas. Porque o limpador de para-brisas ele vai estar aqui, né? No caso, no lado esquerdo
comando junto da alavanca da seta, e é por aqui que você vai controlar a seta e também os limpadores dianteiros e traseiros. Quem não está acostumado com esse desenho da Mercedes até pode estranhar um pouco, porque é fora do habitual que a gente tem. Mas aqui, para quem já está habituado, para quem já conhece Mercedes, é interessante. Outra coisa que esse carro tem aqui é o Start-Stop. Eu posso desacionar ele por esse botão se você quer que o carro fique ligado, mas assim ele te ajuda a economizar combustível. E a posição do motorista é interessante, eu vou te mostrar agora quando a gente arrancar. Estou falando de um carro então que tem todas as regulagens elétricas aqui no banco, como eu já te mostrei, e que está com o símbolo aqui da Mercedes praticamente na reta do meu nariz, e também o volante. A centralização do motorista desse Mercedes é muito interessante. Falei da agilidade antes, olha só, quando você precisa sair de uma situação um pouquinho mais apertada no trânsito, ó, mesmo no modo conforto, você pode dar uma tocadinha um pouquinho mais firme que ele vai te atender. Mas voltando a falar aqui das assistências, esse carro ele está muito voltado aqui para o motorista, a visualização da instrumentação ela é plena, a gente pode até mesmo voltar aqui para os gráficos de viagem aqui para nos mostrar o computador de bordo, porque é tudo muito claro, o tamanho inclusive das letras é interessante. Fora o acesso para os comandos do ar-condicionado, da mídia, inclusive aqui quando você precisa acionar esses outros botões giratórios. Para fazer curva até eu posso entrar com um pouquinho mais de força aqui, ó, e arrancar com o pé embaixo, olha só. E ele acelera e anda exatamente na trajetória que o motorista quer andar com o carro. Você aponta o volante e ele te obedece. Esse conjunto, ele consegue chegar nessa situação porque ele tem a própria tração 4x4, né, a tração integral nas 4 rodas aqui nesse Mercedes, e também por conta da suspensão independente. Vocês viram que quando eu saí da curva, eu já saí acelerando e o carro simplesmente apontou a direção e foi, não inclinou, não jogou para um lado nem para outro. É um carro muito correto para dirigir e com todos os comandos de assistência que ele tem, fica muito interessante. A posição de visibilidade que esse carro tem também é interessante, porque os espelhos mostram bem, ainda que eles não sejam tão grandes, eles mostram o que está acontecendo no trânsito. O retrovisor central aqui também tem capacidade, né, para nos obedecer e a gente conseguir acompanhar o que está se passando no trânsito. Eu falei da suspensão desse carro ali antes, ó, agora que tem buraco dá para sentir o quanto ela está muito consistente, ainda com a quilometragem mais alta, né? Mas falando da visibilidade, os vidros são grandes, mostram a porção externa, para-brisa também, e a luminosidade que esse teto solar panorâmico também passa para cá para dentro, traz mais conforto, traz mais uma condição interessante da gente conduzir, porque ainda que a ambientação do carro seja toda ela em preto, a gente tem com o teto uma claridade maior aqui dentro. Então o ocupante aqui se sente dignamente num carro premium como um Mercedes deve ser, especialmente pela questão das áreas de contato aqui, porque a gente sente que está num volante em couro com qualidade, um volante que tem uma pega interessante, em que a gente consegue sentir o toque do carro e a impressão de todos os materiais aqui dignamente dentro de um carro premium, exatamente como um Mercedes tem que ser. E a questão da suavidade do carro, da maciez que ele tem para a gente poder rodar e para enfrentar a imperfeição, a gente praticamente não sente nada, não percebe nada quando a gente está passando por alguma condição mais adversa no piso, porque o carro filtra muito e ao mesmo tempo em que ele filtra, ele consegue ter uma suspensão firme, capaz de nos entregar uma esportividade ou uma tocada um pouco mais esportiva, mais aprimorada. E além disso, você ainda pode contar aqui com o sistema de estacionamento semi-autônomo, né, em que o carro vai poder estacionar para você, então ele tem essa condição, pode atender isso tanto em vaga perpendicular quanto paralela. E é um assistente que está muito em sintonia com carros mais atuais. Só recentemente, né, os modelos ainda começaram a ter algo desse tipo, mas a gente só vai ter isso em versões mais completas. Então aqui nesse Mercedes ele já está presente. E enfim, para a gente fechar, eu fiquei impressionado inclusive com a qualidade da suspensão desse carro. Como eu já comentei aqui no vídeo, o quanto ele filtra e ao mesmo tempo consegue nos atender numa tocada mais esportiva. E olha só, passando em perfeição, olha só, o carro passa de uma maneira muito peculiar da Mercedes quando a gente está nessa condição mais adversa. A gente vai para a conclusão agora.
Um conjunto digno de Mercedes e digno de um carro alemão luxuoso, premium, como é esse GLC. Então, aquele carro com conforto, com suspensão macia e cheio de equipamentos, alinhado com o que a gente tem de mais tecnológico hoje. É assim esse GLC ano 2018, um carro que a gente te apresenta aqui na plataforma Eu Dirijo. Se você gostou, então já pode fazer contato com o nosso consultor Ronaldo Dil, porque ele vai ter uma ótima negociação em cima desse Mercedes GLC aqui. Além disso, também se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo com alguns dos carros que a gente te apresenta para poder comprar ou também com aqueles testes que a gente faz quando a gente recebe algum modelo diferente. Um abraço e até o próximo vídeo.